Olá, tudo bem com vocês? Que bom estar mais uma vez aqui na página do Colégio Platão no Instagram para nós conversarmos, para nós prosearmos. Eu sou a Lu Oliveira, da comunicação do Colégio Platão, e hoje vou ter um papo muito especial com as nossas coordenadoras pedagógicas, a Grazi e a Tininha. Por quê? Porque hoje é dia de retrospectiva. Estamos no finalzinho do semestre, do primeiro semestre de 2021, e nós decidimos compartilhar com vocês que nos acompanham. Lógico, a comunidade platônica viveu tudo que nós vamos falar aqui hoje, mas é sempre bom, né? E nós estamos com o coração muito grato, apesar de todos os desafios que aparecem na nossa história, mas chegamos ao final do semestre muito felizes e muito gratos, como eu falei. Bom, nós estamos aqui com duas coordenadoras, estamos com a Graziele Martins Maeda, a nossa Grazi. Tudo bem, Lu? Olá a todos, muito obrigada pelo convite. E a nossa Tininha, Maria Lúcia Zapata Tavares, que também vai contar muitas histórias para nós, né, Tininha? Olá, Lu, olá a todos. Vamos sim, Lu, vamos conversar um pouquinho sobre toda essa emoção que foi o primeiro semestre, tantas construções novas, né? E é um prazer estar aqui. E olha só, eu tô com a minha colinha aqui, por quê? Porque são muitas coisas, né? Que bom que temos bastantes coisas para contar. E as meninas vão me ajudando também. Por quê? Porque a Tininha vai contar do que aconteceu dos pequeninos lá da educação infantil, Fundamental 1 e 2. E a Grazi vai focar no ensino médio. Embora a Grazi também atue com o nono ano, que pertence ao Fundamental 2, mas nós faremos essa divisão. Algumas atividades pedagógicas e culturais têm a ver com todas as faixas etárias, com todos os níveis de ensino. E algumas ações, algumas abordagens são específicas dos níveis e elas vão nos direcionando nesse sentido, tá bom? Meninas, acho que é bom a gente deixar claro para quem está nos assistindo que o ensino presencial não retornou em 2021 no Platão, porque o que acontece? Ano passado nós já voltamos com algumas atividades. Ainda, a partir de outubro, elas vão contar o que aconteceu finalzinho de 2020 para nós podermos começar a falar de 2021, tá bom? Grazi, no ensino médio, foi em outubro, não é? Que nós começamos a receber os alunos? Isso, em 2020, em outubro, quando a gente recebeu a liberação para as atividades extracurriculares, nós fizemos todo um cronograma com os professores para atendimentos individualizados, ou no máximo ali de 3 alunos, na sala. E também nós tivemos o curso de revisão presencial para o PAS, que foi de outubro até fevereiro. Isso, sem dúvida, foi um grande diferencial nosso, justamente porque revisar os conteúdos de forma online, que já tinha sido dado de forma online, era algo que nos preocupava bastante. Então, essa oportunidade de ter esse curso presencialmente fez total diferença na preparação dos nossos alunos. São atividades extracurriculares. A Tininha vai falar também o que aconteceu com os pequeninos ano passado, mas nós estamos deixando claro que esse ano nós voltamos em fevereiro com o curricular no presencial. E no remoto também a gente já vai entrar nessa história. Tininha, os pequeninos, acho que a partir dos 5 só, que puderam voltar? Nós pudemos voltar no início, em outubro, a partir de 5 anos, né? E nós fizemos um planejamento de retorno, como a autorização era para extracurricular, nós temos na escola os contraturnos para atender as crianças com dificuldade de aprendizagem, ou defasagem de algum conteúdo. Então, pensando nesse formato, nós oferecemos para todos os pais. Por quê? Porque estávamos com todas as crianças em casa. Então, nós elaboramos um planejamento com grupos pequenos, de no máximo 5 alunos, porque a gente tem que ler sempre os protocolos, o distanciamento e a quantidade de alunos permitido naquele momento. Então, nós trabalhamos com o Infantil 5, primeiro e segundo ano, fazendo uma sondagem a nível de alfabetização, como que cada criança estava. E terceiro, quarto e quinto ano, fizemos uma sondagem específica de cada conteúdo. Então, já foi um início de uma avaliação diagnóstica, porque a grande maioria dos nossos pais aderiram a esse retorno presencial naquele momento e ficamos satisfeitos, viu, Lu, com o que recebemos, mesmo à distância, a construção pedagógica que aconteceu. Os resultados foram bem satisfatórios dentro daquilo que era esperado. O Fundamental 2, como no ensino médio, nós continuamos pela manhã com as aulas remotas ao vivo, certo?
E à tarde nós começamos também a atender, aí sim, a nível de contraturno, também fazendo esse resgate ou dando um apoio ainda para aqueles alunos que precisavam para concluir o ano letivo, certo? Então, alguns alunos que precisavam fazer as avaliações mediadas também vieram para a escola naquele momento, porque nós temos alunos que precisam de apoio, a criança que não conseguiu fazer sozinha, devido a tantas questões emocionais. Um pouquinho adiante, nos foi permitido vir até os 3 anos, ainda o ano passado. Então, nós conseguimos trazer as crianças da educação infantil um pouquinho, só para viver um pouquinho o ambiente escolar, né? Aí encerramos o ano e aí agora vamos falar um pouquinho de 2021, né? Mas esse aperitivo de 2020, mesmo tendo sido pouco cronologicamente, né? Outubro a dezembro, foi muito importante até para essa questão emocional, até nossa, né? Porque eu lembro de começar a ver as crianças aqui, os adolescentes, como que isso fez bem para todo mundo. Mas é lógico que os protocolos de segurança que são seguidos na escola não começaram em 2021 com o curricular presencial. Ano passado já tínhamos e foram reforçados esse ano. As meninas vão falar, até por causa do túnel, né, Grazi? Mas para quem conhece, relembrar, e para quem não conhece, saber como é que funciona esse protocolo. Isso, inclusive tem documento, né, Tininha? Isso tudo é redigido, é um plano de contingência, os pais recebem isso, é tudo nos mínimos detalhes. Isso é muito importante, Lu. A gente segue os protocolos da Secretaria de Saúde, né? Secretaria Estadual de Saúde. E em cima deste protocolo, de tudo que foi elaborado para que a gente pudesse oficialmente funcionar, aí nós todos, coordenadores, nós criamos os nossos protocolos do Colégio Platão. A Grazi vai explicar como que funciona tudo isso. E aí sim colocamos em ação. E nós temos tudo isso documentado na nossa escola, tem no nosso site, tá? Esse documento, você ajudou a elaborar também, né, Lu? Então, tá tudo ali, é muito claro para o pai, para que ele entenda como estamos funcionando, né? Como é que foi, Gra? Como é que é, né? Porque é uma coisa diária, né, gente? Todo dia acontece isso. Assim que nós tivemos acesso a todos os protocolos de segurança que nós, enquanto escola, tínhamos que cumprir, nós já começamos com toda a organização. Então, as salas, elas foram feitas todas as medições para sabermos quantas carteiras, né, caberiam dentro da sala com um distanciamento mínimo de 1,5 m. Foram colocados dispensers de álcool em gel por todo o colégio, tapetes sanitizantes, e também o nosso túnel de desinfecção, que é um cuidado a mais do Colégio Platão. E sempre com a parceria com as famílias, os meninos vão reforçar muito isso aqui, porque em 2020 2020 inteiro, o curricular foi só remoto, né, meninas? O curricular. E aí, em 2021, tivemos a oportunidade do híbrido, que é continuar com o remoto e oferecer o presencial. Elas vão falar como é que funcionou dessa maneira. Mas sempre ouvindo, como a Grazi disse, ligar para a família, né, Tininha? Isso é literalmente, gente, é ligar, conversar e acolher. Porque, lógico, por nós, como nós conhecemos aqui o que acontece, nós gostaríamos, né, sendo autorizados, que todos tivessem. Mas se for um aluno, né, cujo pai ou a mãe escolham ficar em casa, nós vamos acolher e atender bem esse menino, essa menina. Bom, e aí como é que... Ano passado tinha videoaula, né, Grazi? Depois a Tininha vai explicar com os pequenos como é que funciona. E esse ano começou com ao vivo. Isso. Lá em março de 2020 a gente já fez todo um cronograma das gravações das videoaulas. Então, todas as disciplinas de todos os professores, nós temos um acervo de videoaulas. E aí esse ano nós iniciamos já em fevereiro com a transmissão das aulas ao vivo. Nós tínhamos a permissão para ter os alunos presencialmente aqui, mas como você disse, tem a questão da decisão das famílias, né? A família tem que se sentir segura para trazer o filho aqui para a escola. Então, nesse caso, nós iniciamos com a transmissão das aulas ao vivo, e aí assim que o professor finaliza o módulo, nós enviamos no grupo dos alunos a videoaula daquele conteúdo que foi trabalhado no ao vivo. Então isso é bacana porque é uma outra forma, né, que o aluno tem a possibilidade ali de voltar. As aulas que foram gravadas ano passado são aulas com qualidade, né, com um som muito bacana. Até mesmo um aluno que às vezes não consegue acompanhar a aula ao vivo por algum motivo, ele tem a oportunidade de revisar. Uma oportunidade também de estudo para prova e assim por diante. Tá? E os pequeninos, Tininha, como é que funciona a partir de 2021 esse ensino híbrido? Sim. Como a Grazi falou, né? Primeiro contato das professoras foi ligar para todos os pais e nós
Lu, optamos por uma ligação e não por um questionário online, né? Não é, porque nós queremos acolher os pais, nós precisamos ouvir os pais, e é bom também porque aquele pai que não fez a opção pelo ensino presencial, ele já explica os motivos, né? Geralmente eles estão com pessoas de risco em casa, mamãe está grávida, né? Alguns pais ainda não se sentem tão seguros, mas a gente vai acolhendo cada pai. Na educação infantil e nas salas de alfabetização, nós priorizamos para que nós nos preparamos para receber 100% os alunos de forma presencial, certo? Para que não houvesse escalonamento caso 100% dos pais, como aconteceu em algumas turmas, optassem pelo ensino presencial. Por quê? Porque é uma idade que a criança precisa se movimentar, precisa brincar, precisa estar na escola. As salas de alfabetização, ela é mediada o tempo todo, as construções cognitivas da criança, né? Mas em algumas turmas, infantil 1, 2, 3 e 4, nós não temos aula ao vivo, até porque é uma faixa etária que a criança não vai acompanhar lá 4 horas do que está acontecendo na escola e nem é saudável emocionalmente. Por quê? Porque ela está vendo os amigos brincando na escola e ela não tem ainda esse nível de compreensão, né? Então as crianças que estão em casa, nós temos um agendamento, toda uma agenda feita junto aos pais, porque essa criança também precisa da mediação para se conectar, para entrar ali na sala com a professora. Então a professora marca os momentos ou com um grupo ou individualmente com essa criança. Nós enviamos as atividades para casa. Os professores especialistas também, como a Grazi falou, nós temos um banco de videoaulas que foram gravadas no ano passado. Então, se necessário for, de acordo com o andamento da turma, regravamos algumas aulas e enviamos para essas crianças, certo? Infantil 5 em diante, aí sim, agora então com a aquisição do nosso robô, né, que daqui a pouco a Grazi vai explicar um pouquinho, nosso fantástico robô, nós temos as transmissões de aulas ao vivo, então desde o infantil 5 eles já acompanham. A gente tenta trazer o lúdico também para a criança que está em casa, então se é para brincar elas brincam, se é para construir elas constroem, certo? E essas crianças também são atendidas individualmente, tá? Por quê? Porque é um processo de alfabetização. Então, as que estão no ensino presencial são atendidas da forma que é o adequado, né, no presencial, mas as que estão em ensino remoto, por ser turmas de alfabetização, nós preparamos momentos para que elas também façam as construções adequadas. Porque é um momento, Lu, que eu preciso entender como a criança pensa. Eu não posso somente dar atividade para a criança, eu preciso ouvir a criança. Então, se grupo é pequeno, ainda eu consigo atender em grupos pequenos. Se não, vamos para o individual, né? E terceiro, quarto, quinto ano, crianças mais autônomas, né? Nós também estamos com as aulas ao vivo, mas algumas estão sendo chamadas para um contraturno também, ou presencial ou remoto, certo? E se tem um contraturno presencial com a criança remota, a gente não está optando dessa maneira, porque é um momento para dar atenção para quem está em casa ou para quem está na escola. Então, nesse momento, a gente não faz a transmissão ao vivo, a gente faz momentos diferenciados. E o Fundamental 2 funciona como a Grazi falou, nós temos as aulas ao vivo, a manhã toda, com os professores, quando necessário também enviamos as videoaulas para que nós temos dentro da plataforma UNUI a biblioteca. Então, os professores vão alimentando na biblioteca, o aluno pode fazer as pesquisas das videoaulas lá, né? Então, nós vamos com essa biblioteca do 6º ao 9º ano e o aluno vai se organizando ali, se ele quiser estudar para a prova, rever uma aula, e o professor vai postando, então, dentro da plataforma as atividades do aluno e trabalhamos também nesse momento com os contraturnos, com as monitorias, né? A Grazi aí coordena mais de pertinho junto com a nossa orientadora educacional, a Eliana, os monitores, e ali nós fazemos para os pequenos que eu digo é o 6º ano, eles não gostam, né? Mas para os menores a gente faz com agendamento. Aí com os maiores a Grazi pode explicar, funciona diferente, os professores estão aqui disponíveis, os alunos podem vir, né, para tirar dúvida, sempre com os protocolos, os distanciamentos estão acontecendo dessa forma. A Grazi vai falar daqui a pouquinho sobre isso, também monitoriza, e o lanche, né, que é um
uma parte boa, né, importante das manhãs ou das tardes, também houve mudança, a Graça já vai falar. Mas vejam como que a engrenagem, né, aqui no Colégio Platão funciona, ano passado só de forma remota, depois presencial para os extracurriculares, mas as meninas estão reforçando muito, quer seja presencial ou remoto, a qualidade e há esse acolhimento com relação à aprendizagem, né, porque isso sempre foi uma marca nossa de não imaginar que todos aprendem da mesma maneira. Se presencialmente já não funcionava assim, imagine agora, né? Não dá para querer colocar, né, todos ali no mesmo pacote. Bom, o lanche, né, nós temos aquela imagem de cantina de escola, a gente que houve alterações naturais, né? Todas as escolas passaram por isso. Como é que funciona no Platão para o Fundamental 2, né, Grazi? O Fundamental 2 e o médio vivem a mesma realidade com relação ao lanche. Podem trazer de casa, se quiserem, lógico. Sim. Podem trazer de casa e também os alunos a partir do 6º ano, eles têm acesso ao aplicativo da Nutribem. E é por lá que eles ou até mesmo a família fazem o agendamento, sempre com um dia de antecedência e no dia da aula vão até a cantina no horário do intervalo, né, e retiram ali o lanche. Algo que é importante a gente frisar é que no horário do intervalo, os alunos de cada turma têm ambientes diferenciados. A nossa escola é uma escola bem ampla, então nós conseguimos utilizar as quadras, o pátio do fundamental, o pátio do ensino médio, então isso se torna possível. Sim, os pequenos, algumas famílias já optaram pelo PASP na matrícula. O PASP é o Programa de Alimentação Saudável Platão, tem todo um cardápio, né, nutricionista acompanhando, mas aí também tem um cuidado com isso, né, com a criança a hora de comer. É, a mesma coisa, assim, funciona diferente, né, a questão da logística. A Camila, nossa nutricionista, ela elabora todo esse cardápio e os pais que fazem a opção pelo PASP. O aluno recebe o lanche nesse momento na sala de aula, eles comem na sala de aula, justamente para usar cada um a sua mesa, não ter a questão de aglomeração. Depois também cada professora sai um pouquinho para que eles possam dar uma descansada, banheiro, água, aquela coisa toda, com escalonamentos também, com espaços diferenciados, né? E o pai que não faz a opção do PASP pode enviar o lanche de casa, certo? E também dentro do nosso cardápio a gente sempre pede, porque a gente faz esse trabalho, né, bem elaborado para que a criança tenha hábitos saudáveis. Então, a Camila está sempre muito presente na hora do lanche, porque ela observa todas as turmas, se ela percebe alguma criança que está trazendo um lanche muito diferente daquilo que é permitido, né, ou diferente daquilo que é permitido, ela entra em contato com a família, ela conversa um pouquinho com esses pais, ela leva os lanches para a criança experimentar novos sabores. Então é um trabalho de muita construção, né? E muito individualizado também, porque às vezes a criança não consegue aceitar outros alimentos, né? E ali entra a Camila, então, para fazer esse meio de campo ali com as professoras. Uma orientação, né? Isso. Antes da Grazi falar do que acontece no contraturno para os maiores, a gente brinca com isso, que aqui eles mesmos falam, né? Os grandes e os pequenos, entre eles. A Tininha comentou comigo nos bastidores já desses sobre o brincar, não é? Que houve também a necessidade da instrução, porque a gente quando lembra de recreio, além da cantina ali, né? Aglomerada antes, a gente lembra dos pequenos brincando, né, gente, típico da infância. Mas houve necessidade disso e eles estão correspondendo, né, Tirinha? Você disse que eles estão inventando, né, às vezes outras brincadeiras que não têm o contato. Porque a brincadeira preferida das crianças é a mãe da rua. E era na quadra, né? E você olhava lá, era uma grande aglomeração. Sim. Então, nesse momento, eles sofrem, porque eles amam correr, né? Muita criança de apartamento, às vezes é o único momento que ela pode extravasar um pouquinho. Então a gente vai recontratando, principalmente na hora da educação física, porque além de querer brincar próximo em jogos coletivos, eles tinham o hábito de chegar perto do amigo, empurrar, o peguei você, aquela coisa toda. Então a gente tem recontratado, eles têm criado novas brincadeiras, né? Lá nos bancos amarelos, que eles também amam estar lá, né? E os pequenos, com aqueles passinhos, né, que a gente vai passo a passo, explicando por que eu não posso compartilhar o brinquedo com o amigo nesse momento. A gente ensina tanto o compartilhamento, né? Mas neste momento a gente faz algumas trocas. Porque hoje você vai brincar com esse, aí a gente recolhe, passa por higienização, amanhã troca. Quem estava com um, pega o outro, aquela coisa toda. Mas é muito interessante como eles
aprendem rápido os combinados, né? E eles cumprem os combinados, eles fazem os distanciamentos sem a gente pedir. Esses tempos mesmo eu estava na minha sala e eu vi 3 crianças querendo falar ali com a Edi no GAP, um parou na Edi, o outro fez um distanciamento, o outro estava lá perto da escada. E eu fui lá conversar, eu falei, tem alguém organizando a fila aqui? Eles falaram, não, Tininha, que não pode, né? Então, assim, é muito interessante como essa autonomia que a gente também ensina na escola, ela é internalizada, né? Os conceitos são internalizados, então tem coisa que a gente não precisa ficar repetindo. Então, tanto o brincar como o dia a dia da escola tem passado por grandes reconstruções. E aí nós vemos as crianças se adaptando, né, a esse novo momento, não vou falar novo normal, né, porque não é nada normal, mas nesse momento que a gente tem vivido agora, né. E chegando ao final de junho, né, hoje já é julho, a gente percebe o quanto isso está ficando cada vez mais possível, não é? Porque, lógico, no primeiro dia, segundo dia, do jeito que eles estavam com vontade de vir para a escola, aí não, isso não pode, que a Tininha falou, é de sofrer mesmo no início, né? Acolhe isso e daí constrói outra realidade. O início, eu acho que a Grazi viveu isso aqui no MED também, ela pôde perceber a emoção dos alunos. Foi assim, o início lá em fevereiro, dia 1º de fevereiro, quando a gente retornou, foi um dia, né, os pais, assim, que eu me peguei chorando vários momentos, de ver a emoção das crianças. Umas riam descontroladamente, outras viam a professora do ano passado, aí conhecendo a nova e enxugavam as lágrimas, né? Outras batiam palma, faziam assim porque não podia abraçar. Então foi uma grande emoção. E quando a gente precisou parar, que houve aquela interrupção no meio do semestre, né? Aliás, no início. Acho que um mês, né, também. Eu acho que foi muito pior do que o início da pandemia do ano passado. Aí, né, a gente estava assim... Porque tirou deles o sonho do retorno, né? Então foi muito sofrido aquele momento. Claro que, graças a Deus, estávamos preparados, porque o planejamento foi feito para o remoto, para o híbrido, para o presencial. Né? Então, voltou para casa, vamos para o plano A, plano B, plano C. Mas a emoção da criança nesse momento tem que ser muito trabalhada, do adolescente, né? Acho que a Grazi pode falar um pouquinho, como ela tem trabalhado com essas emoções nesse momento que ainda está híbrido, tenso, né? E vivendo ainda com a questão desse vírus e como que está tudo acontecendo. Estamos no cenário pandêmico, né, gente? Não adianta falar que nós não estamos. Estamos, mas vivendo dias muito melhores, né, do que vivemos em 2020. Grazi, a respeito, né, você vai falar um pouquinho do que tem no contraturno, as aulas, mas este ano nós já tivemos 2 resultados, porque do PAS 2020 e do vestibular. Os nossos alunos não vão fazer vestibular em julho, porque já foi em maio, né? Foi. E já houve os resultados, tivemos muitas aprovações, e a Grazi vai falar um pouquinho disso, porque a Grazi, meu Deus, acompanhou ano passado, né, Grazi? Como foi difícil, né, gente? Lógico, para todos, mas para o terceirão, né? O terceirão 2020 não teve nada praticamente. Eles finalizaram com a gente em fevereiro, né, com o curso do PAS. Que a gente até brincava, né, do quarteirão 2020. Mas eles tiveram um resultado muito bom, parte por essa questão do presencial do PAS que você falou também, né? Sim, e até pelo apoio, né? Ano passado, como foi tudo online, até as monitorias aconteciam no formato online. Então eles tinham as aulas na parte da manhã e na parte da tarde nós tínhamos um cronograma fixo de monitorias e eles tinham também a possibilidade de marcar as monitorias individualizadas, né? Esse olhar a gente sempre tenta manter esse individual do aluno, cada um aprende de uma forma e a gente vai tentando trabalhar da melhor forma possível. Na parte da tarde, já volto nos resultados, na parte da tarde, então, aqui na escola nós temos as monitorias, que acontecem tanto de forma presencial quanto de forma online. O que é importante sempre a gente falar é que a maioria dos nossos professores que são monitores na parte da tarde são professores deles no período curricular. Então, eles estão sempre em contato ali com o aluno. E é algo que, claro, fortalece ainda mais ali, né, a relação professor-aluno. O professor está mais atento, às vezes me chama, fala, Grazi, esse aluno a gente tem que olhar um pouquinho mais de perto e nós vamos tentando fazer um trabalho sempre com essa parceria. E nós temos também as específicas que estão acontecendo desde o início do ano. Começamos em comecinho de abril, com as turmas do ensino médio e o clube de física básica também para o ensino médio. No 9º ano, o clube de física com o professor
Murilo Franco, que é o professor de física deles. E os nossos resultados, Lu, tanto do PAS quanto do vestibular, eu não digo que nos surpreenderam, porque é algo que a gente esperava. Mas diante de um cenário de um ano em que, né, nós estivemos somente no online, realmente foi algo bem positivo. As notas das redações, muitos alunos gabaritaram. E a própria comemoração, diferente, né, porque a gente lembra de resultado de vestibular, a gente lembra da muvuca. Sim. Até nisso tivemos que mudar, celebramos, teve, né, o pó colorido, batom na testa, mas sempre também com responsabilidade. A gente tem falado muito disso, né? Tudo que fazemos, seja o pedagógico, a parte de diversão, sempre com responsabilidade. Agora vamos falar de acho que talvez o protagonista do semestre, que está na nossa frente até, gente. Depois, né, a gente está depois dele, sobre o Educart. O Educart, que as meninas vão explicar melhor, o investimento que o Platão fez para o ensino remoto, mas que de alguma maneira também ajuda no presencial, se a gente pensar na interação deles, né? Nós já divulgamos bastante nas redes, mas como hoje é retrospectiva, a Grazi e a Tirinha vão explicar melhor o que é esse robô e como ele está sendo, né, usado e quanto está sendo eficaz na aprendizagem dos alunos. Nós já tínhamos, né, um equipamento de muita qualidade para fazer a transmissão das aulas ao vivo e nós recebemos, né, uma visita do pessoal da Videomi e ficamos encantados com todos os recursos que era possível por meio dele. Então é um robô mesmo, né, em formato, ele tem a lente da Poly, que é de alta qualidade, os microfones ficam embutidos ali na parte de cima e as caixinhas de som ao lado da lente. Na parte de baixo tem o monitor da Dell, que o professor tem a possibilidade de ir acompanhando os alunos, de ir vendo, né. Numa aula expositiva a gente pode colocá-lo no canto da sala, os alunos que estão em casa conseguem interagir com os alunos que estão na sala de aula, então isso é muito bacana e foi um diferencial que nós levamos muito em consideração justamente por conta disso. O aluno ele se sente parte da sala de aula. Foi um depoimento de um dos nossos alunos e era isso mesmo que a nossa maior preocupação, né? Ter esse cuidado com os alunos que estão somente online. Então. Foi feito um teste, né, antes do investimento alto, foi feito um teste em algumas turmas, e aí houve depois os depoimentos, tanto dos alunos que estavam aqui, quanto os que estavam, né, que é o principal alvo, lógico, são os do ensino remoto. E foi muito positivo, né? Tanto que o nosso maior intuito era esse mesmo, era fazer com que eles se interagissem de alguma forma. Porque nós temos alunos que estão desde o início do ano somente em casa. Algumas famílias optaram pelo remoto no início, depois foram se sentindo mais seguras e mudaram. Também pode acontecer, né, gente? A pessoa está no presencial, não é, Tirinha? Como a Tirinha falou, acontece um evento na vida da família, preferem, não tem problema, lógico, a escola vai estar sempre pronta para acolher. Tirinha, e o robô, ele está desde o infantil 5 até o terceirão e para o trabalho de vocês, principalmente da alfabetização, que sabemos que é um período precioso, como é que ele está sendo usado? Sim, nós temos robôs até para os menores, mas nós não fazemos a transmissão ao vivo. Então esses robôs eles ficam transitando nas salas dos especialistas, né, quando necessário, teatro, arte, se a gente muda de estação eles estão por lá, né? Mas fixo mesmo a partir do infantil 5, porque nós fazemos a transmissão ao vivo ali, tempo real, né? E nós usamos muitos dos recursos do robô, com essa inteligência artificial. Até, né, chique falar, já estamos usando a inteligência artificial, né? Substituindo já algumas questões. Foi um assunto interessante que o professor Diego, né, que é o nosso professor de matemática e faz a supervisão toda dessa área tecnológica aqui pra gente na escola, porque ele entende de tudo, né? E junto com o Matheus, Murilo ali, eles foram explicando para as crianças o que era essa inteligência artificial. As crianças queriam pegar, não dá para ver, né? Então a gente explica, olha, faz leitura do rosto, a professora pode se movimentar, né? Os microfones que são sensíveis, exclui os ruídos externos, aquela coisa toda, né? Que já foi tão explicado nos vídeos, se pesquisarem em nossa rede social, vão encontrar lá o próprio criador do Educart, né? Que conversou com a gente. Então, sim, o robô é bem utilizado com a gente no infantil 5 ao
nono, ensino médio. E estamos ali também utilizando ele para experimentos, aula de culinária. Devido ao Zoom, a professora de alfabetização consegue trazer algo mais específico ali, ou esses dias a professora Fernanda, lá no 5º ano, fez esse zoom no quadro com o desenho que ela construiu, foi muito legal, né? Até me chamou para ver como ficou legal a transmissão, porque o aluno tem a sensação de estar em sala de aula, como a Grazi falou, né? Como se ele tivesse sentado ali na primeira carteira, ele tem uma sensação de estar próximo ali do professor. Não é só uma transmissão, imaginar assim, o que está acontecendo na sala acontece na casa, é essa parte da conexão, né? Vou pensar em 3 assuntos agora que nós iremos já caminhando para o final. Falar das avaliações, né? A Grazi tem várias coisas para falar das provas presenciais, a Tininha também vai falar como é que funciona com os pequenos. Depois a Tininha vai me ajudar a lembrar também da parte do esporte, das aulas que tem, né? Do São Platão, aquela parte toda que a Lucimar coordena. E a gente termina, lógico, falando das atividades pedagógicas juninas, né? Algo que está fresco, que a gente quer encerrar com chave de ouro esse momento, porque foi um momento abençoado. Grazi, as provas começaram apenas de forma remota, não é? Esse ano, depois que houve essa... No início do ano, nós mantivemos o mesmo formato do ano passado. Então, os pais passavam, retiravam, né, o bloco das provas, com uma mudança, que daí eles faziam na parte da tarde, com um acompanhamento de um monitor, e eles traziam sempre no dia seguinte. Então, o período ali a gente modificou, ficou mais curto, justamente para a gente tentar simular o mais próximo possível do que eles viviam aqui na escola. No início do 2º bimestre, nós conversando, né, com toda a equipe, nós chegamos à conclusão de que era interessante que os alunos que estavam vindo presencialmente para a escola, para as aulas, também fizessem as provas aqui de forma presencial. Nós levamos essa ideia para as famílias. Eu me recordo de um vídeo que eu gravei pedindo, né, para as famílias encorajarem seus filhos, porque era algo que a gente precisava começar a trabalhar com a questão de condicionar eles para esse momento, né? Principalmente os alunos do ensino médio, a primeira série, o primeiro passo que eles viverão lá no final. E vai ser presencial, que foi presencial. Então é isso que a gente bate muito na tecla com os pais, né? O pai não é passar a pegar o envelope e fazer a prova em casa. E deu muito certo, né? As nossas famílias são muito parceiras, né? Sempre estão muito presentes aqui na escola, então os nossos alunos vieram presencialmente para fazer as provas, mas nós temos aqueles alunos que ficam somente online. Eu tenho acompanhado esse período de provas dos alunos, né? Nós fazemos algumas chamadas ali durante o momento, eles precisam me mostrar a prova finalizada no final, então é algo para a gente tentar sempre simular o que eles vão vivenciar. Até é bacana, esses dias eu conversando com uma mãe, o aluno que faz a prova em casa, o tempo de realização da prova dele sempre acaba sendo um pouquinho maior. Porque eles têm ali a oportunidade de uma pesquisa, então essa insegurança, então tudo isso são questões que a gente tenta ir trabalhando cada vez mais de pertinho com a família. Sim. E aí, talvez esses do remoto, quem sabe no 2º semestre também se sintam, né, vontade. E com os pequenos? Acho que até teve sondagem, né, essa semana também. Com os pequenos, bom, a educação infantil não tem avaliação, né? Com as salas do 1º ao 5º ano, nós trabalhamos com atividades de revisão, né? Nós não damos o nome para a criança de prova, até porque nós não trabalhamos aqui na escola. A nossa avaliação do ensino fundamental 1, ela é 100% descritiva. Então, o professor, além de acompanhar o aluno no seu dia a dia, já fazendo as anotações diárias de como está a construção do pensamento dessa criança, quais competências e habilidades ela já conseguiu atingir, quais ela está em construção, se está encontrando dificuldade em alguma dessas objetivos propostos, essas habilidades e competências. Então, nossa avaliação acaba sendo diária, né, Lu? Mas ao final de cada bimestre, nós fazemos então uma semana de atividades avaliativas ou atividades de revisão, no sentido de ter algo mais específico para que a gente coloque no portfólio, o pai entenda o que está acontecendo com a criança, né? E também nós temos ali, desde o início do ano, atividades que são recolhidas para a construção desse portfólio. Então, quando o pai vai passando as folhas desse portfólio, ele vai entendendo
como essa criança está construindo a sua aprendizagem, que termina com um relatório, tá? Esse relatório é um relatório muito específico de cada turma, nem digo de cada série, porque as turmas são diferentes. Um exemplo muito claro que está acontecendo agora, nesse momento, é que as construções do segundo ano matutino e do vespertino estão totalmente diferentes. É impressionante, é muito bom ver aquilo, que você percebe que não é um planejamento engessado, é algo vivo, é do que está acontecendo naquela turma específica. Então as professoras constroem para os pais quais conteúdos foram trabalhados no bimestre, quais objetivos foram propostos para aquele aluno, e no final, então, nós temos ali um texto específico da construção daquela criança. Então, nós fazemos reuniões individuais com cada família. Então, vem o pai e a mãe, ou a mãe, conversar com a professora ao final de cada bimestre, né? Então, nós fizemos isso ao finalizar o primeiro bimestre, vamos fazer agora do segundo bimestre, para que o pai escute tudo sobre o seu filho. Então, é uma avaliação muito profunda, não tem nota, tá? Nós trabalhamos um pouquinho com a nota, brincamos um pouquinho com a nota no 4º ano e no 5º ano especificamente, para fazer a transição para o 6º ano. É o processo que importa. Isso, né? mas não temos o boletim até o 5º ano, certo? No ensino fundamental 2, são provas bem elaboradas, porque nós vivemos esse momento de transição, então os pais buscaram os envelopes na escola. Alguns alunos estão vindo fazer presencialmente a pedido dos pais, e alguns que a gente pediu que os pais trouxessem presencialmente. Só que para o segundo semestre já vamos trazer todo mundo, né, Grazi? Vamos ampliar o presencial para quem escolheu o modelo presencial. E os alunos entram no momento da prova, que é na terça-feira à tarde, ou como está acontecendo essa semana, né, de manhã. Nós temos o horário da avaliação acontecendo, mesmo de forma remota. As salas de aula são abertas. Naquele momento, os alunos abrem os envelopes ali e são acompanhados a tarde toda com um professor ou um monitor, para que eles possam realizar a avaliação e todos possam concluir sua avaliação. Claro que muitos em casa têm esse momento também da pesquisa, mas eles já precisam devolver o envelope no outro dia. Então não existe esse momento de ficar lá à vontade para ficar corrigindo questões, não. Então terminou a avaliação, o pai já tem que trazer o envelope, né, para a gente no dia seguinte. Então estamos aí nesse processo de avaliação, acompanhando os nossos alunos no dia a dia também. Nós falamos sempre isso nas redes, nos textos, que seja a nota, no caso, né, Grazi, o resultado numérico, ou que a Tirinha está falando desse processo, que seja a consequência, né? Que não se estude para isso. Se estuda, aprende, e aí tudo isso é consequência, né? Antes de falarmos das atividades pedagógicas juninas, talvez mais a Tininha, a Grazi, os do médio também tem algumas que são para eles, né? Algumas do São Platão. Existem atividades extracurriculares, né, de contraturno. A professora Lucimar, que é coordenadora de esportes, também coordena essas atividades, e tem muita coisa. Me ajudem a lembrar, meninas, que eu estou sem cola aqui. GR, né, temos ginástica rítmica, que as do médio tem umas, né, sim, inclusive, nossa, ginastas assim, já profissionais, não posso dizer profissionais, mas que competem, né, até a nossa sala de ginástica rítmica tem toda a medição, tapetes profissionais. Ginástica rítmica maravilhosa, né, com a Bárbara e a Regiane Ronda. Temos o balé, parceria com a Alma Bailarina. Isso, que voltou também para a escola, né? Temos os pequenos na escola, um grupo de a faixa etária, algumas estão indo direto lá na academia, alunos nossos, né? Mas as menores, né? Só temos as meninas que escolheram, bailarininhas, fazem aqui na escola, né? Aí nós temos o judô com a Academia Hobby Sport, que agora também ampliamos as salas, as janelas foram abertas, sim, com toda a estrutura que precisa nesse momento. Então também estava acontecendo lá, agora volta para a escola também. As escolinhas esportivas, todas, várias, né? O Lucimar coordena ali todas. O Som Platão. Sim. Som Platão. Isso, o GTEP, que é o teatro. Então tem todas... Oficina de artes, né, com a Giselda. Oficina também. De artes com a Giselda acontecendo também, sob a coordenação ali da professora Lucimar. Sim. Então a Lucimar, assim, o pai tem interesse, a Lucimar liga, o aluno faz uma aula experimental,
e depois eles partem então para ver se o aluno vai prosseguir nessa aula, se ele quer experimentar outra, não gostei daquela, vamos para outra. Então, eles podem fazer aula experimental de todas as opções, né? Experimentar está liberado. Isso. Nós não estamos, por enquanto, lógico, né, queridos, podendo fazer os nossos tradicionais eventos, que estamos morrendo de saudade, Platão em Concerto, mas queremos em dias melhores. Mas temos o Prosa e Poesia, né, Grazi, para o ensino médio, quer dizer, continuamos procurando oferecer pelo menos aquilo que é possível para o cenário. Prosa e Poesia, São Coruja, que eu tenho muito orgulho, né, de fazer Tudo parte. que a gente tem, né, Lu, todos esses projetos nós temos oferecido tanto de forma presencial quanto de forma online. A sessão Coruja, né, é comandada por você ali junto com os professores de língua portuguesa, os lanches todos servidos individualmente. Sim. Então, a gente tenta manter tudo certinho para que eles possam ter momentos diferentes, né? A gente aproveita as oportunidades para trabalhar as questões culturais também. Muito bem, falando em cultura, em diversão, em comida, vamos terminar essa nossa prosa muito boa para falar das atividades pedagógicas juninas que tivemos por 2 semanas. Ai, olha, foi colágeno para a nossa alma, viu? Porque como estávamos com saudade. Não foi a nossa festa da família, né? Tradicional, maravilhosa, que tivemos até 2019, vamos voltar, estou profetizando aqui, nós vamos voltar ainda. Mas a festa da família não tem jeito, né, gente, por enquanto. Então as coordenações tiveram a ideia de fazer as atividades pedagógicas juninas que foram um sucesso. Primeiro com os maiores, depois com os menores. A Grazi vai começar contando então, já foi semana retrasada, eu acho, né? Uma semana, gente. A Grazi vai explicar como é que funcionou isso e a Tininha também falar da alegria, né, que a gente percebeu na meninada. Foi uma semana muito intensa, não só para os nossos alunos, como até para nós, professores, né, a equipe pedagógica toda. Foi uma semana muito gostosa. Foi um momento muito válido para os nossos alunos de distração. No começo a gente até chegou a cogitar a possibilidade de não fazermos para o ensino médio, mas conversando ali com a equipe, a professora Lucimar também deu a ideia da gente fazer nas aulas de educação física. E claro, foi comandada, né, pela Leia, pelo professor Paulo, pelo professor Fábio, pela própria Lu. Então, assim, os alunos gostaram muito, vieram caracterizados, compraram a ideia. Eu conversei bastante com eles no sentido de que era uma das únicas oportunidades que a gente teria, né, esse momento de socialização, de interação. Foi montado um painel no fundo para que os alunos que estavam em casa pudessem estar ali. Alguns, claro, do médio têm aquela resistência em abrir as câmeras, mas a gente teve um caso específico na segunda série que foi muito bacana, né? Até a mãe participou. Então eu acredito que foi assim um momento maravilhoso. Só para quem está nos assistindo, como é que foram 3 momentos de lanche, mas o lanche no caso dos maiores teve um cardápio diferente na cantina, também comprando pela Nutribem. Guloseimas, né, típicas da época, eles compravam um lanche. E no nosso Ninho da Coruja, que é a quadra do Cimar, foram feitas barracas de brincadeiras juninas e os grandes participaram, até da pescaria, gente, lógico, sem custo, sem prenda. Foi em formato de desafio. Para divertir, para dar risada, porque é isso que estávamos, né, precisando. E as danças, cada um no seu xizinho, né, a quadra tinha lá o X marcado. Não teve dança de par, lógico, cada um no seu quadradinho ali, como diz a música. Mas eles se entregaram, né, a esse momento e a gente sentia assim, que começava, né, como a Grazi falou, adolescente tem aquela coisa assim, será que vou, mas depois que vê o outro, né? Todo mundo participou, né, então até eles iam, os professores participando e aí não tinha espaço para vergonha, foi muito gostoso. Bom. E a Tininha também acompanhou, né? Acompanhou tudo, mas os pequenos, né, Tininha? Você falou alguma coisa do 6º ano, não é? Que o 6º ano, talvez essa transição, porque tem as transições, né, das faixas etárias. Esse formato que a Grazi explicou foi do 6º ano ao ensino médio, né? Com o comando da professora Leia, do professor Fábio Bornia, do professor Paulo, né? Então, eles organizaram a dança, como se fosse aula de educação física, o aquecimento, várias né, Grazi? músicas, né? As músicas, não teve ensaio deles, foi no Macarena, momento. Gente, a Macarena foi um sucesso. Foi. Depois eles iam brincar nas barracas, tomavam o lanche e voltavam para a sala. Mas o 6º ano nos chamou a atenção na questão socioemocional, né? Por quê? Porque eles iniciaram uma pandemia onde não viveram o final do Fundamental 1, com a professora regente que acolhe tão bem, né? Então, eles fizeram uma transição para o 6º ano sem viver isso uma lacuna, presencialmente. Né? Isso. Então, quando eles chegaram na quadra,
E a acolhida para eles precisou ser diferenciada. A Eliana, que é uma nossa orientadora educacional, mas foi tantos anos professora, né, do quarto ano na escola aqui, ela percebendo isso, ela foi acolhendo cada um, até que a gente conseguiu levá-los mais para a quadra e eles começaram a se soltar, porque eu acho que eles se sentiram então protegidos, acolhidos, né? A Leia, muito alegre, foi chamando eles, mas assim, ali ficou muito nítido como eles precisavam deste momento e os pais nos pedindo que isso se torne mais uma prática mais frequente, não junino, mas outras atividades onde o aluno possa extravasar esse emocional. Inclusive pediram até para a Grazi numa reunião de terceirão, né? Para ter mais momentos assim, porque assim foi muito importante para as famílias desde de um aninho até o terceirão, assim, o que nós percebemos? Eles se arrumaram para a nossa festa, para a nossa grande festa da família. Houve uma expectativa. Eles vieram muito caracterizados, muito bonitos, muito alegres eles estavam também. As crianças, assim, viveram um momento... teve uma mãe que me mandou uma mensagem, porque os pequenos tomaram lanche nas mesas que arrumamos, e um aluno falou para a mãe, nós tomamos um lanche numa mesa que parecia um casamento. Parecia mesa de casamento. Por quê? Porque eu acho que eles não vivem um evento há tanto tempo, Lógico, né? esquece, né? E eu achei aquilo tão bonitinho, né? Foi o filho da nossa professora Viviane, de língua portuguesa, e ela me mandou aquilo porque ela ficou emocionada. Então nós percebemos como os pais se emocionaram com esse momento. Foi um momento que envolveu realmente. Foi uma festa da família, viu, Lu? A transmissão foi tão boa também, tanto na hora quanto, né, a live que você fez com a Mary, que os pais sentiram isso, né? Conseguiram, lógico, gostariam de estar aqui, mas nós conseguimos oferecer para eles essa oportunidade de acompanhar, né? O que eu queria, assim, ressaltar nesse momento, que, assim, a Isa, que é a nossa diretora, ela nos chamou, né, Grazi, para uma reunião, trazendo a ideia, vamos fazer a festa da família. Nós olhamos e falamos, opa! Arregalamos os olhos. Ela falou, não, gente, não é assim, né? Porque a Isa se envolve como mãe também, emocionalmente, sabe o que os filhos estão precisando, né? Meu filho já é adulto, a Grazi ainda não tem, e esse olhar dela, ela é a mulher das grandes ideias, a gente fala aqui na escola, né? E quando ela trouxe essa ideia, nós ficamos pensando como fazer isso de forma pedagógica, né? E aí é com a gente, né? Ela traz a ideia e as coordenações fazem as construções pedagógicas. E os pequenos viveram, então, a dança, né? Nós temos a live para quem quiser assistir, fica à vontade, está linda, tanto dos menores quanto dos maiores. E o lanche e as brincadeiras. E ao final das brincadeiras, eles receberam um pacote com as prendas, que foi uma folia, né? Então eles viveram assim todos os momentos dessa atividade junina e assim a gente acho que encerra um semestre muito gratos mesmo, como você falou, gratos porque nós conseguimos caminhar pedagogicamente, conseguimos trazer os nossos alunos também emocionalmente para um resgate de algumas questões, né? Então foi assim sensacional o que nós fizemos. A organização, né? Nós assim sempre seremos suspeitas, eu falo isso, mas um orgulho, né, de cada profissional, seja do administrativo, né, porque vejam que envolve muito o setor administrativo e o pedagógico, todo mundo ajudando e olha, não houve um imprevisto, né? Não houve assim uma situação, tudo transcorreu da forma como imaginávamos, né, e que nos esforçamos para fazer. Então, nosso obrigada a Isa pela ideia, né, e a todos que ajudaram a concretizar, e a parceria das famílias que confiaram, porque mesmo que você não foi a festa da família, mas chega essa ideia, olha, será que meu filho vai ficar? A pessoa às vezes já imagina uma muvuca lá, o que não aconteceu. E outra coisa, né, meninas, esse plano que nós temos, o protocolo que foi escrito ano passado da Covid, nós fizemos um específico para isso, de tudo que iria acontecer, de todos os passos com relação à higienização, né, das barracas. E a gente não pode deixar de agradecer e ressaltar, né, o grande trabalho que a Camila fez na cantina, porque eu acho que o maior trabalho até ficou ali, porque ela tinha que individualmente ver a escolha de cada criança,
para o cardápio Eram junino, kits, né, às vezes. né, montar aqueles kits para que a gente entregasse e saboreasse, né, todas aquelas gostosuras, né, Lu? É um trabalho, a gente faz sempre com muito amor, muita responsabilidade. Escrevemos isso, diversão com responsabilidade. É possível. A palavra diversão às vezes lembra, nossa, a pessoa está se entregando. Não. Divertir quer dizer isso que, né, as meninas estão falando. É você dar risada, cantar, dançar, extravasa, faz bem para a mente e para o corpo. Meninas, temos acho que só uns 5 minutinhos. Eu não vou nem olhar a pausa, né, Graça? Falamos bastantes coisas, né? Conseguimos fazer um passeio aí pelo nosso semestre. E obrigada por estarem aqui conosco, compartilhando. E vamos agora ter o recesso escolar. Inclusive, no nosso blog de hoje, escrevemos sobre a importância que seja, né, a gente chama de recesso, que sejam as férias, é o período de descanso. Diferente, é verdade, mas sempre é um momento de folga, de programas diferentes, sai um pouquinho da rotina. E voltaremos no segundo semestre, que vai ser ainda melhor, né? Sem dúvida. Algum recadinho, Grazi, para encerrar? Na verdade, Lu, é só dizer que esse semestre foi muito intenso, agora nós teremos as férias. No segundo semestre voltamos já pensando no curso de revisão para o PAS, né? De forma presencial, com transmissão ao vivo também. Então será mais um semestre bastante intenso na vida dos nossos alunos. Então aproveitem esse momento, descansem merecem. Um pouquinho. E o terceirão, acho que pela primeira vez em muitos anos vai conseguir ter, porque não tem vestibular, no meio né? do ano. Natural. Será em dezembro vestibular de verão e inverno em junho. Então são 3 semaninhas que vão ser muito produtivas para a alma, né, Tininha? Sim. Suas últimas palavras. Eu acho que o que eu gosto de falar para os pais é descansar é preciso, Isso. né? Que as crianças desliguem, os nossos adolescentes desliguem, papai e mamãe desliguem, porque é um processo agora que todo mundo se envolve, né? Então que a gente agora possa ter esse tempo e esse fôlego para chegarmos agora no segundo semestre, que como a Grazi falou, ele se intensifica em todas as áreas, porque a gente vai para um final de ano, fazendo uma transição para o ano seguinte, né? E fazendo as construções pedagógicas e vamos voltar com algumas atividades socioemocionais, vamos colocar assim, para que os alunos extravasem dentro de tudo aquilo que é permitido. A escola vai estar aberta, lógico, atendimento ao público, a escola funciona, não é? Mas professores e alunos e alguns funcionários vão ter esse intervalinho. Obrigada, meninas, mais uma vez, tá? Vocês são ótimas. Deus continue nos capacitando, nos abençoando. E nos encontraremos no segundo semestre de 2021. Obrigada a vocês que nos acompanharam e até lá.